O Brasil sempre teve uma das maiores taxas de juros do mundo todo. Na década de 90 e início dos anos 2000, ela ultrapassou 40% ao ano. Atualmente, a Selic se mantém em 13,25%, o que voltou a tornar a renda fixa um investimento bastante procurado por investidores que buscam segurança e bons rendimentos. No vídeo de hoje, eu vou trazer como utilizar da melhor maneira possível a renda fixa para realizar seus objetivos. O vídeo vai girar em torno de 4 tópicos, que são o que é, a marcação a mercado e liquidez, as formas de investir na renda fixa e, por fim, as dicas. Agora vamos para o que é. A renda fixa nada mais é do que um empréstimo de dinheiro, onde você pega o seu dinheiro e empresta para um banco ou para o governo. E essas organizações lhe pagam um acréscimo com juros em relação ao valor que você emprestou. O nome renda fixa se dá por conta que no momento em que você compra o título do empréstimo, você automaticamente já sabe quanto ele vai te gerar no futuro, dentro de um período de meses ou anos. Um exemplo disso seria o Tesouro Selic. Se você compra um Tesouro Selic a uma taxa de 13,25% ao ano e durante um ano inteiro, você receberia no final desse ano um acréscimo em relação aos R$ 1.000 investido de 132,50 centavos. Então, no total, durante o período de um ano inteiro, você teria no seu rendimento do seu investimento um total de 1.132,50 centavos. Vamos lá. Agora vamos falar sobre marcação a mercado. Marcação a mercado nada mais é do que o preço da sua cota. Ela pode sofrer pequenas variações até chegar na data final de rendimento. A sua cota é um barco. Pense nela e o como se fosse o porto que esse barco tem que chegar. Durante o percurso que ele tem que fazer, ele vai sofrer pequenas alterações, tanto no valor para cima quanto no valor para baixo, de acordo com a taxa que ele tiver atrelado, como por exemplo a taxa Selic e a taxa do IPCA, que no caso é a taxa da inflação. Agora indo para a liquidez. A liquidez nada mais é do que a capacidade da sua cota voltar a ser dinheiro que você pode gastar no seu dia a dia, no sentido de compras ou utilizar em outras atividades. Essa liquidez você pode encontrar diversas cotas com determinados padrões de liquidez diferentes. Um exemplo pode ser o Tesouro Selic, que eu já comentei, que a taxa de liquidez dele é de até 24 horas em dias úteis. Mas existem certos títulos que te dão acesso a 24 horas independente dos dias, e alguns posteriormente que dão acesso a um pouco mais de tempo. Por exemplo, tem título que você compra, mesmo ele sendo título físico, você pode só retirar ele depois de um ano ou até mais. Agora eu vou falar sobre as formas de investir em renda fixa. Começando por Tesouro Direto, que tem o Tesouro Selic, que é basicamente um título atrelado à taxa básica de juros, o Tesouro IPCA, que é atrelado à taxa da inflação, Tesouro Pré-fixado, onde você pré-fixa uma taxa antes que vai continuar, e um título pós-fixado que você pega a taxa posterior. Então, uma diferença básica entre o pré-fixado e o pós-fixado: no pré-fixado você fica com uma taxa fixa antecipada, por exemplo, 7%. Aí você fica com essa taxa até o vencimento. Entretanto, se no futuro a taxa estiver mais alta, você não pode alterá-la. Já no pós-fixado, se você pega uma taxa, você não pega uma taxa inicial, a taxa fica sujeita a uma flutuação de mercado. Entretanto, se essa taxa, em vez de 7, quando você começa a investir, estiver em 10, você aumenta o valor que você recebe. Entretanto, se estiver mais baixa, você pode perder mais dinheiro. Indo agora para CDBs. CDBs seriam certificados de crédito bancário que são emitidos por bancos para conseguir dinheiro para ofertar oportunidades de empréstimos para outros clientes. Uma vantagem desse investimento é porque eles têm
um fundo garantidor de crédito, que é o FGC, e ele restitui qualquer dinheiro perdido, investido nesse dinheiro, em até R$ 250 mil. Outra vantagem é que alguns desses CDBs fornecem uma taxa de liquidez diária, onde você pode retirar ela independente do dia, se é um dia útil ou não. Deu 24 horas, o seu dinheiro já está de volta na sua conta. Outra forma de investir seriam as LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Elas são exclusivas desses nichos. Vantagens que essas letras de crédito oferecem é que elas são isentas de imposto de renda. Em outras palavras, um CDB, se comparado a uma letra de crédito, ele pode render um pouco mais. Entretanto, por ter que pagar imposto de renda em relação ao que foi gerado, o resultado do rendimento, o valor pode ser que diminua e seja menor do que se você comprasse uma LCI ou uma LCA de valor igual. Uma desvantagem é que normalmente elas têm taxas mais longas na hora de comprar. Outra forma de investir em renda fixa seria através das debentures, que são empresas privadas que buscam dinheiro para investir. Elas têm uma desvantagem que, por conta da privação, o risco nelas é muito maior. Entretanto, pode ser que o retorno seja mais favorável. Não é tão recomendado assim. Agora vamos para as dicas de como aproveitar essa alta de juros. A seguir, vocês verão um quadro onde eu coloquei 4 principais indicadores, dentre eles a alta da inflação, a baixa da inflação, a alta de juros, algumas formas de investimento. Dentro desse quadro, vocês vão ver o Tesouro Selic, o IPCA de curto prazo, um título prefixado de curto prazo para a ligação entre inflação subindo mais taxa de juros. Agora, a inflação subindo mais baixa taxa de juros, vocês podem reparar que os investimentos mais propícios seriam a Selic, um título IPCA de curto prazo e um título de IPCA de curto prazo. Para a inflação caindo e a taxa de juros altos, um título mais interessante seria um prefixado de longo prazo ou um IPCA de longo prazo. Se considerarmos a taxa de juros baixa, com uma inflação caindo, um título mais atraente seria um prefixado intermediário, junto de um IPCA intermediário de um tempo médio. A segunda dica seria aproveitar a isenção de impostos. Como eu já citei antes, tem os investimentos LCI e LCA, mesmo correndo um pouco mais de risco em determinados momentos, eles são muito bem-vindos para conseguir um rendimento maior por conta da isenção deles. A terceira e última dica seria evite armadilhas. Tome cuidado, por exemplo, com bancos que tenham CDBs de longuíssimo prazo e também com bancos que sejam duvidosos, pois existem algumas red flags que podem indicar que você possa ter um prejuízo no quesito de, por exemplo, bancos que não são tão conhecidos assim e também você não conseguir ver o histórico desses bancos. E você não conseguir analisar o histórico desses bancos no questão de rendimento ou até investimento em si. Chegamos ao final do vídeo. Se quiser entender um pouco mais sobre finanças e como montar uma estratégia financeira, aqui na descrição vai ter e-books sobre esse e outros assuntos disponíveis para compra. Espero que esse vídeo tenha te agregado. Se ele te agregou, deixa o like, se inscreve e comenta aqui se você já investe em alguma renda fixa ou em qual renda fixa você gostaria de investir.